Olá, caríssimos irmãos em Cristo, salve Maria Imaculada, a nossa corredentora e mãe. É uma grande alegria estar fazendo esta transmissão ao vivo com vocês, né? Então, gostaria de pedir que aqueles que puderem já irem compartilhando, né, com os amigos, nas páginas, nos grupos. Pois eu gostaria de falar sobre um tema importante, né, para a nossa nação. Hoje em dia as pessoas, né, claro, graças a Deus, clama muito pela conversão do Brasil. Nós vivemos um ano político, né? Estamos nos aproximando do ano político e muitas vezes a gente vai esquecendo daquela questão principal que é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cristo deve reinar nos nossos corações primeiro, que não existe um Salvador da pátria, mas existe o Salvador da humanidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de falar nesta noite com vocês sobre a inconstância do povo brasileiro na fé, né? Infelizmente, nós temos visto que o povo brasileiro é muito inconstante na sua fé, né? E eu gostaria de estar falando nesta noite com vocês, até inspirado num sermão do padre Antônio Vieira, né? Muitos já devem ter ouvido falar na escola, né? Nas aulas de história. E o sermão do Espírito Santo do padre Antônio Vieira, né? Já falava a respeito da inconstância, né? Dos Brasis, como ele fala, né? O povo brasileiro da época. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar. Então, até gostaria de iniciar com o trecho da Sagrada Escritura, né, do Evangelho de hoje mesmo, para nos ajudar, nos iluminar, a respeito desse tema. Antes, possamos rezar juntos, pedindo a Deus a graça da iluminação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria, com vosso divino Filho, a mãe pia. Abençoai-nos, ó Virgem Maria, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim a palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, está no Evangelho de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Repetindo, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade que, como todos podem observar, está cada vez mais paganizada, né? Infelizmente, hoje nós não vivemos aquilo que São Paulo nos exortava em Hebreus capítulo 12, versículo 4, onde ele dizia, né, não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Ou seja, São Paulo vem nos ensinar que a vontade de Deus a nosso respeito é que sejamos santos. Ele vai nos dizer para que nós lutemos até o sangue na luta contra o pecado. Mas hoje o mundo tem pregado o quê? Tem pregado relativismo. Nós vemos isso muito concretamente no Brasil, né? Nós percebemos que hoje existe um acovardamento, uma preguiça espiritual, uma inconstância enraizado na história do povo brasileiro, enraizado na nossa vida, que nós não conseguimos dizer o sim concretamente a Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Mas aqui no Brasil nós temos visto que a nossa sociedade brasileira ela quer servir a dois senhores. Ela quer servir a Deus e ela quer servir as coisas do mundo. E nosso Senhor Jesus Cristo diz
que isso é impossível, nós não podemos servir a dois senhores. O Brasil não pode servir a dois senhores, o Brasil tem que servir ao único Senhor, que é o nosso Deus, que morreu na cruz por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Só que ontem eu estava lendo, né, este sermão do Espírito Santo, né, escrito pelo padre Antônio Vieira, e eu pude ver, né, que essa questão da inconstância do povo brasileiro, da dificuldade que se tem aqui no Brasil de se viver a fé de maneira autêntica, não é uma coisa nova. Já vem há vários séculos. Né? Então, o padre Antônio Vieira, nesse sermão do Espírito Santo, ele narra-nos a dificuldade de se pregar o evangelho para os Brasis, né? Como ele diz, que era o povo que vivia aqui no Brasil, né? Os indígenas, né? O povo nativo aqui do Brasil. E, de fato, ele fala especificamente dessa dificuldade de evangelizar os povos indígenas. Né? Mas essa dificuldade que, infelizmente, parece que se ter perpetuado entre as nações, que é a mesma dificuldade, quando eu vi ele falando a respeito dessa dificuldade de se pregar o evangelho, eu observei que são as mesmas características do povo brasileiro hoje. É claro que essas características, como eu vou falar daqui a pouco, você também encontra no mundo em geral, porque o próprio Papa Bento XVI, ele fala da questão da ditadura, do relativismo, enfim, nós vemos que hoje está globalizado a relativização da fé. Mas, assim, nós vemos que no Brasil é algo que já vem de geração em geração, já vem há séculos, assim, parece que é algo já enraizado na nossa história. Então, para introduzir esse sermão do Espírito Santo, o padre Antônio Vieira ele vai falar sobre a Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, ele vai fazer uma certa explicação sobre a questão das línguas de fogo, ele vai falar da questão das línguas, para que era necessária o Espírito descer em forma de línguas para que os apóstolos pregassem o Evangelho para as pessoas de línguas desconhecidas. E o fogo é o fogo do amor, que era necessário não somente pregar, mas pregar com amor, ter muito amor. E o padre Antônio Vieira vai dizer que para pregar aos pagãos é necessário mais do que saber a língua, é necessário mais do que a sabedoria, mas é necessário, além da eloquência, ter muito amor. Porque se não tiver o amor disso aí, de nada vai valer, como vai dizer São Paulo. Né? Porque é uma missão muito difícil. Né? Então, em síntese, o padre Antônio Vieira, ele diz que pregar o evangelho ao povo da sua própria língua, né? Assim, de maneira resumida, ele não fala necessariamente nessas palavras, mas ele vai falar que pregar o evangelho para o povo da sua própria língua é algo mais fácil. Pregar para um povo de língua estrangeira já é algo bem mais difícil. Mas era bem mais meritório, por ser mais penoso, pregar o evangelho para um povo de língua estrangeira e que eram brutos ainda por cima, né? Que seriam como os Brasis, né? Então, aqui nas Américas, nós vimos povos pagãos assim de maneira grandiosa. Não eram somente pessoas que viviam na libertinagem da carne, como os romanos, mas eram mesmo pessoas que faziam sacrifícios humanos, matavam bebês, ofereciam aos ídolos, eram coisas horrendas que se tinha aqui nas Américas, né? Praticavam-se canibalismo. Você imagina, você prega o evangelho para gente que não quer saber de se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, mas quer comer a sua carne mesmo, né? Então, era um povo completamente difícil. Então, por ser um povo mais dificultoso de se pregar, ele até vai citar nesse sermão do Espírito Santo a lenda de São Tomé. Não sei se vocês sabem, mas existe uma lenda que diz que São Tomé Apóstolo pregou o Evangelho aqui nas Américas. Né? Uma vez ouvi alguém postando no Facebook, né, que pouca gente sabe, mas São Tomé evangelizou o Brasil, não sei o que. Eu falei, aí eu até comentei, né, caçoando da pessoa, né, você não está se confundindo com São José de Anchieta, não? Né? Aí depois eu fui pesquisar que de fato há essa lenda que São Tomé teria vindo evangelizar as terras brasileiras, né, as terras aqui da América. Né? É uma lenda, não se pode provar que existiu ou não, mas existe essa lenda. O que diz a lenda? Que de uma maneira milagrosa, né, São Tomé Apóstolo teria atravessado o mar e teria vindo aqui à região aqui, né, da América, do Brasil, né, e teria evangelizado. Né? E quando vieram
os jesuítas, né, adentraram as matas para catequizar os índios, etc., eles encontraram em várias tribos indígenas cruzes, né, cruzes grandes, como se fosse um altar, e algumas pegadas marcadas em algumas pedras, né, e alguns índios, né, quando eles iam se comunicando com os índios, aprendendo a língua, os índios falavam que era de Sumé, como eles falavam, né, que era o Deus pequeno, porque existia um Deus maior no céu. E em uma determinada tribo, quando os jesuítas foram evangelizar, os indígenas falaram que um tal de Sumé, como eles falavam, havia ido àquelas regiões e pregado uma doutrina, pregado um Deus diferente para eles, e Sumé, né, no caso São Tomé, teria dito que, por causa da perversidade daqueles povos, dos costumes daquele povo, tudo aquilo que ele estava pregando o povo ia esquecer, mas quando chegasse as pessoas que traziam cruz no peito, né, essas pessoas iriam reensinar a doutrina que eles tinham ensinado, ou seja, seria uma profecia a respeito dos jesuítas. Então, a partir disso, os índios pelas quais se conservou essa história do Sumé, que no caso seria São Tomé, eles foram receptivos aos jesuítas, né? Então, aí seria uma lenda, né? Se você pode acreditar ou não, né? Não, por milagre ou não, enfim. E nessa lenda de São Tomé diz que depois dali, de maneira milagrosa, foi às Índias evangelizar. Na Índia, se conservou um pouco da doutrina que São Tomé teria falado. Lá, acabaram encontrando o túmulo dele, né? E até encontraram, apesar de estar vazio, era tão complicado os costumes que o apóstolo Tomé veio pregar aqui e apagou-se tudo aquilo que era de fé. O povo esqueceu. Na Índia ainda se conservou alguma coisa. Os pagãos da Índia se conservou, mas os pagãos daqui perdeu a fé. Então ele vai dizer que aqui no Brasil existe uma característica que é exatamente isso. Os pagãos daqui dessa região eram diferentes do resto do mundo, né? Porque do resto do mundo os pagãos eles conservavam a fé, mas aqui era bem mais difícil, tanto que não sobrou nada da fé que o apóstolo São Tomé supostamente teria pregado, a não ser alguma cruz, as pegadas desenhadas na pedra, no mais de doutrina, do costume cristão, nada, né? E, inclusive, né, aqui abre um parêntese, o padre Antônio Vieira diz que, inclusive, São Tomé teria vindo pregar aqui como uma maneira de expiar o seu pecado de não ter crido em nosso Senhor Jesus Cristo, né, ter crido somente após ter tocado nas mãos, né, nas feridas de nosso Senhor. Aí ele fala que, como merecia uma alta reparação, a reparação dele teria sido vir pregar para o povo de mais cabeça dura que tinha, que era aqui dessas regiões, né? Então, o padre Antônio Vieira até fala a respeito disso, né, que do apóstolo ter pregado aqui. Porém, entre os índios que tinham esses rumores de ter sido apóstolo, de ter conservado a fé, o padre Antônio Vieira vai dizer assim: nas pedras acharam-se rastros do pregador. Na gente não se achou rastro da pregação. Nas pedras conservaram memórias do apóstolo. Os corações não conservaram memória da doutrina. Então, isso, algumas coisas parecidas conosco, né? Porque aqui no Brasil já passou homens de tamanha santidade, Frei Damião, nós temos aí o Padre Léo, por exemplo, está sendo iniciado o processo de canonização, e muitas vezes nós vemos em alguns lugares que, né, você vê, por exemplo, no Nordeste, está lá a cruz que Frei Damião colocou o cruzeiro onde ele ia no último lugar, quando ele ia pela última vez em algum lugar, ele colocava o cruzeiro, né? Lá na cidade da minha mãe, São Miguel, no Rio Grande do Norte, mesmo lá tem um cruzeiro, e Frei Damião, um homem santo, colocou lá. Mas a doutrina que Frei Damião pregou, onde é que está? Porque é uma cidade praticamente toda paganizada, né? Daqui a pouco eu quero falar mais sobre isso, mas às vezes é algo parecido, parece que vai passando de geração em geração, né? Está na nossa raiz, está na nossa história. Então, o que me
marcou isso. Mostra a inconstância que tinha nos pagãos, nos índios, e que foi passando também para a nossa sociedade, que é bem isso que nós vivemos hoje. Nessa parte aqui do sermão, em que o padre Antônio Vieira vai dizer exatamente isso aqui, ó. Não há gentios no mundo que menos repugnam a doutrina da fé e mais facilmente a aceitam e a recebam que os Brasis. Né? Não porque os Brasis não creiam com muita facilidade, mas porque essa mesma facilidade com que creem faz que o seu crer, em certo modo, seja como não crer. Outros gentios são incrédulos até crer. Os Brasis, ainda depois de crer, são incrédulos. Veja, se não é exatamente o que nós vivemos hoje com o povo brasileiro. É exatamente a mesma coisa. Aqui ele está dizendo que o povo daquela época, os Brasis, eles eram mais difíceis de crer, não porque não criam, eles eram fáceis para crer. Você pregava o evangelho para eles, acreditavam numa facilidade maravilhosa, mas ao mesmo tempo em que aqueles índios acreditavam no evangelho, eles descriam, então continuavam com as mesmas coisas pagãs, a inconstância, e é exatamente o que nós vivemos hoje. Né? Continua sendo a mesma coisa. Cresce em Jesus com muita facilidade hoje em dia, mas é como se não cresce, né? Pois não se vive a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que é conciliar Jesus Cristo com o paganismo. Então hoje é comum as pessoas dizerem de boca cheia: eu creio em Deus, eu creio na igreja, mas ao mesmo tempo frequenta o espiritismo, frequenta a Umbanda, eu creio em Deus. Mas quando for agora na virada de ano, vai estar pulando 7 ondinhas, vai estar fazendo oferenda para Iemanjá. Eu creio em Deus, porém, ao mesmo tempo nós não cremos, porque nós começamos a aderir a falsas doutrinas. Eu creio na Santa Igreja, mas ao mesmo tempo eu não vejo problema em ir num culto protestante. Eu creio na Igreja Católica, mas ao mesmo tempo eu não vejo problema em dizer que qualquer religião salva. Ou seja, ao mesmo tempo que nós cremos, nós não cremos. E isso nós falamos hoje que o Brasil está mergulhado numa sociedade depravada, mas não é de agora. Nós vimos que o padre Antônio Vieira, há séculos, está falando disso no seu sermão, falando da questão dos índios. Parece que aí que mostra que nós estamos numa sociedade pagã hoje, porque o que o padre Antônio Vieira falava em relação aos Brasis, que seriam os povos nativos aqui do Brasil, nós vemos perfeitamente nos cristãos de hoje. Aliás, o próprio padre Antônio Vieira é autor daquela frase famosa, né, que antigamente batizavam-se os convertidos e hoje é preciso converter os batizados. Né? Então, nós precisamos tomar um rumo na nossa vida e ter uma constância na nossa vida espiritual. Ter uma constância na nossa vida de fé. Nós não podemos viver nessa inconstância de eu sou cristão ou não sou cristão. Né? Eu creio em Cristo, mas eu não creio na ressurreição, eu creio na reencarnação. Ora, né, nós vivemos o maior país católico do mundo, né? E cristão também, se você for considerar os protestantes, eu acho que nós chegamos a 90%, 80%, né, nesse país, mas elegem Chico Xavier, aquele espírita que levou muita gente para o inferno, né, por essa doutrina falsa, elegem como é o brasileiro de todos os tempos. Então, como assim? Você está entendendo que coerência é essa? Então, nós somos muito inconstantes. Então, por isso que o padre Antônio Vieira está dizendo que, ao mesmo tempo que nós cremos, nós não cremos. Né? É dificultoso, porque ele diz que os pagãos dos outros lugares, assim, eles resistem à fé, resistem, porém, quando eles creem, normalmente eles vão de uma vez. Claro que há exceções, há dificuldades, mas é que aqui no Brasil parece que é tudo mais enraizado nisso. Né? Então, nós vemos aqui, por exemplo, o Brasil é o maior país católico do mundo. Também tem a maior parada gay do mundo. O Brasil é o maior país católico do mundo, que fazem procissões com multidão nas ruas em Belém, por exemplo, em Aparecida, mas nós também lotamos os sambódromos. Não os católicos autênticos, mas
Nós dizemos, somos católicos, mas vamos para o sambódromo da vida, e carnaval, e festa da carne, e vai para as raves, para Caldas Country, e aquela prostituição no meio da rua. E nós somos católicos. Né? Ou seja, nós cremos, mas ao mesmo tempo nós não cremos, porque a nossa vida está totalmente contraditória com o que nós pregamos, com aquilo que nós dizemos professar. Então, por exemplo, o padre Antônio Vieira ele ainda vai dizer o seguinte: há-se de estar sempre ensinando o que já está aprendido, e há-se de estar sempre plantando o que já está nascido, sob pena de se perder o trabalho e mais o fruto. Então, isso é interessante, porque é o que nós vivemos também no Brasil hoje. Hoje, nós temos que ficar ensinando aquilo que já aprendido. As pessoas já fizeram a primeira comunhão, as pessoas já são crismadas, as pessoas são casadas à igreja, as pessoas já sabem, mas você tem que ficar toda hora ensinando, né, para os já cristãos, para as pessoas que já estão há vários tempos na igreja. Ó, você não pode ser espírita, né? Você escolhe uma coisa, você quer ser espírita, isso é livre. Mas a doutrina da igreja não aceita isso, né? Quem é cristão, quem crê em Cristo como o Senhor, não pode aceitar o espiritismo. Olha, meu irmão, sexo antes do casamento é pecado, né? Não vai por esse caminho. Né? A pessoa está há 10 anos, até prega na igreja, participa de pastoral, você tem que estar ensinando filho, filha, meu irmão, minha irmã. Usar a pílula anticoncepcional é pecado, além de pecado é abortivo, é potencialmente abortivo, isso faz um mal danado para você mesmo, além de estar correndo risco de matar criança. Não pode usar para o dia seguinte, não usa preservativo. Você tem que estar ensinando para os próprios católicos aquilo que já sabem. Todo mundo já sabe da maioria dessas coisas, vai ter que ficar sempre ensinando o já aprendido. Porque nós somos inconstantes. Infelizmente é isso. Né? Nós temos enraizado isso, e o padre Antônio Vieira está falando isso, 1600 e pouco. Então nós temos essa inconstância, tem que ficar ensinando o que já está aprendido. Né? Então nós cremos hoje, mas a gente tem que sempre estar ensinando, porque nós temos essa inconstância. Às vezes eu fico me perguntando, por isso que fica notório, parece que está enraizado no povo baiano que a gente precisa que tenha o pregador ali próximo, tem que estar próximo o tempo todo, senão a gente não segue caminhando. Né? Por exemplo, o Papa Francisco veio aqui, se não me engano foi em 2013, né? Já tem tanto tempo, né? Parece que foi ontem, mas né? Para a Jornada Mundial da Juventude, lotou, né? Milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Milhões de pessoas se comoveram. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Eu olho, por exemplo, o padre Roberto Lettieri, né? Independentemente do que tenha acontecido, independentemente de qualquer coisa, né? E eu amo o padre Roberto Lettieri, como as suas pregações tocaram meu coração, mas eu vejo as pessoas comentando da época que o padre Roberto celebrava, ia para a Canção Nova, aquela multidão de gente que não só ia para a Canção Nova por causa do padre Roberto Lettieri, mas abandonaram tudo e viraram religiosos. Onde estão essas pessoas? A gente ouve relatos de pessoas que estão no mundo. Ou seja, parece que a gente precisa que o padre Roberto seja ali pregando 24 horas por dia, porque se ele ficar um minuto sem pregar, a gente já não segue. Isso não o padre Roberto, mas pregadores em geral. Né? Sejam padres, e não é porque o emocionalismo carismático, não, né? Tire o padre que serve a missa tridentina da paróquia que você frequenta e você vai continuar mesmo com constância católica, você vai afrouxando a fé. Porque parece que é isso que aqui no povo brasileiro, em geral, né, tem acontecido isso. Né? A gente se está ensinando que já está aprendido, porque a gente crê, mas a gente não segue. Se a gente não segue, a gente vai deixando de crer, e fica aquela inconstância, nós vemos esse Brasil estranho, né? Que é um Brasil cristão, mas que não demonstra o empenho na fé, né, concretamente. Né? Aí repito o que o padre Antônio Vieira dizia, né, que antigamente batizavam os convertidos, mas hoje é preciso converter os já batizados. Então, é algo complicado para a nossa fé, essa inconstância na nossa nação. Então, meus queridos, nós precisamos
buscar essa constância. Às vezes eu vejo também, por exemplo, pregações do Padre Léo, quando eu vejo aquela multidão que ia por causa do Padre Léo, onde está esse povo? Quando eu estou falando, não estou para condenar, não. Se tiver alguém que era dessa época, Padre Léo, de Padre Roberto Letieri, eu estou falando, volta, meu irmão, volta, minha irmã, volta para Cristo, busquemos a constância, né? Como disse Santa Catarina de Sena, enquanto é tempo da misericórdia, correi a Cristo crucificado, né? Não importa onde temos andado, o importante é que busquemos essa constância, né? Que é algo muito difícil, pensando nesse tempo do Advento, a Nossa Senhora, a graça de termos a constância. Né? E agora nós vemos isso, né? O Padre Antônio Vieira falando dessa questão da inconstância, nós vemos claramente, é algo já tem tempo, parece que está enraizado na nossa história. Então, aquilo que eu pediria a nós é que busquemos mudar isso. Né? Por quê? Porque é necessário nós nos convertermos, certo? Por exemplo, o que podemos fazer para mudar a realidade do nosso Brasil? Como eu disse no início, graças a Deus, muitas pessoas têm iniciado campanhas de oração pelo Brasil, e devemos fazer, né, como o padre da Canção Nova tem feito essa campanha por um terço, né, o padre Roger, né, um terço pelo Brasil, buscando a Nossa Senhora, a Rainha do Rosário, que nos dê a graça da salvação, da libertação da nossa nação, devemos fazer isso. Só que nós rezamos ao céu que nos envie o seu Espírito, rezamos ao céu para que Deus envie o seu Espírito Santo a nós. Só que qual é o fruto do Espírito Santo? Jesus disse que o Espírito Santo vem para nos convencer acerca do pecado. Então, muitas vezes não adianta a gente clamar o Espírito Santo, porque o Brasil é do Espírito Santo, o Brasil é de Nossa Senhora Aparecida, se nós não queremos nos converter. Nós rezamos para que o Brasil tenha a situação mudada, e Deus envia a graça de mudarmos a situação, que é como? Com o reinado social de Jesus Cristo, com Cristo reinando nos nossos corações. Mas nós não queremos nos converter, nós queremos continuar servindo a dois senhores. Né? E isso é um erro muito grave, nós devemos servir a único Deus. Né? Então, como mudar a realidade do Brasil? Em primeiro lugar, converter-nos. Nós precisamos nos converter, então é preciso renunciar a esse fundo de maldade que há em nós. Então, se por esse sermão do Padre Antônio Vieira nós vemos que essa inconstância, né, com esse crer não crer, já vem desde os Brasis, né, como ele chamava os índios, nós devemos renunciar a esse fundo de maldade, isso que nos deixa com a fé dúbia, com a fé duvidosa, né, com a fé inconstante, devemos renunciar a esse fundo de pecado que é em nós e nos decidirmos por Deus. Porque veja, oxalá se as pessoas caíssem clamando a misericórdia de Deus, reconhecendo que são pecadoras. Hoje o problema é que as pessoas caem e não reconhecem que são pecadoras. Camuflam o seu pecado. Eu não lembro agora qual Papa foi que disse, eu acho que foi Pio XII, vai dizer que o pecado do século era a perda do sentido do pecado. Hoje as pessoas simplesmente perderam o sentido do pecado. Vá para algumas pessoas pregar o evangelho e dizer que sexo antes do casamento é pecado. As pessoas vão falar, não tem problema nenhum. Você está ofendendo, porque para Deus o que importa é o amor. Né? Aí Jesus disse, né, que quem olhar para uma mulher com um olhar de cobiça já estaria adulterando com ela no coração, que era melhor entrar no reino do céu sem o olho, né, do que ir completo para o quinto dos infernos, né? Porque e sem olho não é para arrancar o olho, é para não olhar as coisas que não devem, não ficar cobiçando as coisas do próximo, nem a mulher do próximo, nem ficar com desejos impuros, né? Correto? Mas não, hoje em dia as pessoas não querem renunciar ao fundo de maldade, né? Dizem que tudo é normal, que tudo é liberado. Não é esse o Jesus verdadeiro. São Paulo, aliás, o autor dos Hebreus, né, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Jesus não muda, né? Então, como que nós vamos converter-nos e renunciar a esse fundo de maldade que há em nós? Né? Nós temos um meio, né, um antídoto, que é a devoção à Virgem Maria, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria de São Luís, que vai nos ensinar justamente isso. Né? O Papa da época de São Luís, não lembro agora o nome dele, quando São Luís foi até ele, né, e recebeu o título de pregador pontifício, recebeu autorização para pregar, aliás, né? O Papa viu na doutrina de São Luís, a respeito da escravidão a Nossa Senhora, como um antídoto
contra os hereges daquele tempo, que não criam na graça, que achavam que era impossível viver o batismo, ou seja, a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís, a Santa Escravidão de Amor, é uma renovação perfeita dos votos do batismo feitas por Maria, com Maria e em Maria. É um antídoto perfeito para que nós saiamos dessa inconstância de crer não crendo. E quando nós nos entregamos à Virgem Maria, né, vocês podem ver nas formações, que eu postei também, vários outros pregadores postam, graças a Deus, sobre a consagração à Virgem Maria. Quando nós nos entregamos a ela, ela vai nos moldar. Mas é preciso tomar cuidado para seguirmos a verdadeira devoção, não as falsas. Porque até mesmo a Santa Escravidão de Amor, o demônio tem falseado, né? E as pessoas hoje em dia se consagram, querem viver de qualquer jeito. Mas, como São Luís escreve no tratado, se colocarem em prática aquilo que eu vos disser, ou seja, esses frutos virão se nós colocarmos em prática. Então, o tratado da verdadeira devoção, né? Os padres, os bispos, né? Deveriam olhar com carinho, julgo eu, né? E promoverem, né, de uma maneira sã, de uma maneira equilibrada, o tratado da verdadeira devoção, porque é um verdadeiro antídoto contra essa inconstância do povo brasileiro, de crer não crendo, de professa Jesus e ao mesmo tempo espiritismo. Professa Jesus, mas ao mesmo tempo quer viver fora do casamento, ao mesmo tempo quer viver no adultério. Enfim, né, o tratado é um verdadeiro antídoto. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos converter. E o meio para nos converter, né, o meio eficaz é esse tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, embora essa inconstância seja antiga, como nós vimos no sermão do Padre Antônio Vieira, é interessante nós notarmos que no Brasil, que era bem mais católico, aliás, né, até fico pensando agora, né, o que diria o Padre Antônio Vieira vendo a sociedade brasileira de hoje, né? Talvez que os índios eram mais fáceis de se converter que esse povo de cabeça dura de hoje, né? Mas, enfim, há 50, 60 anos atrás, pode perguntar para as pessoas mais velhas, quando as pessoas rezavam o texto todos os dias em suas casas, às 6 horas da tarde, iam para a missa todos os domingos, comungavam com frequência, a sociedade brasileira era outra, era totalmente diferente. Hoje em dia as pessoas não se reúnem para rezar. Quando se reúne é para ver novela, é quando se reúne. Hoje é um dia uma pessoa assistindo na sala, outro no quarto, outra fofocando no WhatsApp, outro vendo imoralidade no computador. Enfim, quando se reúne é para ver novela. Né? E hoje como é que está a sociedade? O povo que não reza mais, o povo que não frequenta a missa, o povo que não vai ao sacerdote para se confessar. Nós estamos chegando a 60 mil homicídios. Quando eu comecei a ver essas estatísticas de homicídios, por exemplo, estavam chegando a 50. Hoje a gente já está em 60 mil homicídios por ano. Então a sociedade vai entrando no caos. Então o segredo é regressar ao Senhor. E a segunda coisa que nós podemos e devemos fazer para salvar o nosso Brasil, né, para haver uma verdadeira transformação do nosso Brasil, é a evangelização. Evangelize. Né? O Padre Antônio Vieira ele vai dizer ainda assim no sermão dele. Assim como Deus está sempre criando o criado, assim os mestres e os pregadores hão de estar sempre ensinando o ensinado, e convertendo o convertido, e fazendo o feito. O feito para que não se desfaça, o convertido para que se não perverta, o ensinado para que se não esqueça, e finalmente ajudando a incredulidade não incrédula, para que a fé seja fé não infiel. Então, aquilo que eu já tinha até citado numa outra frase dele, né? Nós precisamos estar sempre ensinando o já ensinado, ou seja, então devemos sempre estar evangelizando. Então, criar turmas de formação, de consagração à Nossa Senhora, grupos de evangelização, né? Quem tem dom de pregar, pregue, quem tem dom de exortar, exorte, né? Como diz São Paulo, né? Seja catequista, precisamos de bons catequistas. Hoje em dia, às vezes, as pessoas falam, catequista da minha paróquia é ruim porque fala um monte de heresia, né? Então vá você ser catequista, se ofereça para o padre. Ah, mas eu não tenho tempo. Tá, então ninguém tem tempo para salvar as almas da tua cidade. Né? Então, seria interessante nós assumirmos o nosso compromisso de batismo, até porque a igreja aqui no Brasil, né? A CNBB declara esse ano agora o ano do laicato, né? Então, o ano dos leigos. Né? Então, é importante nós, como leigos, assumirmos o nosso papel em relação à evangelização. Então, todos nós temos uma responsabilidade. Então, em comunhão também com os bispos do Brasil, possamos nós, leigos, buscarmos evangelizar os povos. Né? Sejam os povos pagãos, sejam os batizados que precisam conhecer a fé da igreja verdadeiramente.
Porque por mais que as pessoas creiam com os lábios, não professam com a vida, e nós precisamos evangelizar. Né? E quem prega também toma cuidado, porque eu estou falando aqui, não estou dizendo que eu sou santo. Né? A palavra de Deus vai dizer através de São Paulo, quem está de pé, cuidado para que não venha a cair. Todo mundo está sujeito à falta, então todo mundo evangeliza a todo mundo. Né? Isso de ensinar os ensinados, a necessidade que parece que as pessoas têm de estar sempre com o pregador para seguir, porque se o pregador some, a pessoa para de ir para a igreja também. Se o grupo acabou da igreja, a pessoa para de ir também. Isso também serve para os pregadores. Parece que a gente só está em comunhão, a gente só reza se for pregar, a gente só vai estudar a palavra de Deus se tiver uma pregação. Parou de pregar, a gente para de ir para a igreja também, frequentar a missa. Quem toca, então, quem é de ministério de música é algo terrível, né? Porque só vai para a missa no dia que está escalado para tocar para a missa. E existe, vocês sabem que existe isso, né? Só vai para o grupo de oração no dia que está escalado para servir no ministério. A inconstância em todos os níveis, seja de quem está servindo, seja de quem está começando, ou seja, está inconstante para todo lado. Então nós precisamos mudar isso. Né? A nossa inconstância não está somente daqueles que são evangelizados, mas de quem evangeliza também. Nós temos sido muito infiéis aqui no Brasil. Você imagina a quantidade de cristãos que tem no Brasil. Não somente dos que são só de boca, mas aqueles que realmente creem, né, e se esforçam para viver uma vida santa, se nós nos dedicássemos a falar, a transmitir o Evangelho, né, de acordo com o nosso estado de vida, de acordo com as nossas condições. Né? Então, é necessário, e até o padre Antônio Vieira, quando ele vai finalizando o sermão deles, o sermão do Espírito Santo, ele vai falar dessa necessidade de todo mundo, inclusive os leigos, já naquele tempo ele fala, de evangelizarem, de acordo com as suas possibilidades de evangelizarem, ele vai dizer que se as pessoas, né, se os pagãos se condenarem ao inferno, ele diz, não, o padre Antônio Vieira, que no dia do nosso juízo, as almas que foram condenadas ao inferno vão clamar a Deus a justiça, porque se elas foram condenadas porque não receberam o batismo, diz o padre Antônio Vieira, nós, que culpa não temos por terem negado a elas o batismo. Né? Então ele vai dizer, vós que sois dono de escravos, né? Na época existia a escravidão, né? Se um escravo vosso pede para ir confessar e vós não deixais, que culpa você terá, né? Ele vai dizer, se um escravo vosso está doente pede para receber os sacramentos e vós não permitis, ele morre sem os sacramentos e é condenado, que culpa que você vai ter, né? Se você não evangeliza, né? Você não pensa na alma dos seus escravos, né? Não busca, antes de tudo, evangelizá-los, levar à salvação, que culpa você terá? Então ele fala não só da culpa que os pagãos têm ao serem condenados ao inferno, mas a culpa que nós também temos pela nossa omissão em não pregar o evangelho para elas. E ele fala ali também para os próprios leigos da época. Né? Então, de acordo com as suas necessidades, você não prega, reza, interceda, né? Ajude financeiramente as obras de missão, de evangelização. Temos Padre Paulo Ricardo, por exemplo, tem construído uma obra, mas também na paróquia, né? Minha paróquia mesmo, criando as salas de catequese que não tem. Enfim, são obras, cada um do seu meio, financeiramente, com oração, né? Mas anuncie o Evangelho, de acordo com a sua possibilidade. Reze, pregue, anuncie, exorte, mas temos que fazer alguma coisa. A gente não pode simplesmente achar que as coisas vão melhorar num passo de mágica. É necessário rezar, como graças a Deus temos visto as pessoas clamarem, mas precisamos rezar de verdade e mudar de vida, porque o fruto da oração é a mudança de vida. E repito, não podemos nos basear somente porque as pessoas dizem que são católicas. Né? E por isso eu quero finalizar essa transmissão com vocês, né? Já agradeço a participação de todos que estiveram aqui ouvindo nessa transmissão. Gostaria de ler um trecho do sermão agora de um santo da igreja, né? Que São Leão Magno, onde ele vai dizer o seguinte, que entra de acordo com aquilo que nós falamos agora nesta noite. São Leão Magno vai falar o seguinte: sabendo, porém, que Deus pode ser negado não só por palavras, como também por atos, ele, ou seja, o diabo, destruiu o amor naqueles nos quais ele não pôde anular a fé. E uma vez ocupado o campo do seu coração pelas raízes da avareza, privou do fruto das obras aqueles que não pôde privar da proclamação da fé.
Então, o que São Leão Magno está falando aqui? Está falando muito bem, o diabo engana as pessoas da seguinte maneira. Se ele não pode fazer as pessoas negarem a fé pelos lábios, ele tira o amor do coração das pessoas e elas negam a Deus pela vida. Então, o diabo sabe que a gente pode negar a Deus, seja pelo lábio, dizendo que não crê em Deus, ou pela vida. São Tiago, na Sagrada Escritura, vai dizer: crês em Deus, fazes bem. O demônio também crê. Então, crer por crer não vale de nada. Você crê em Deus? Parabéns. Você crê em Jesus? Legal. Mas e a vida? Então, o diabo aqui, São Leão Magno, está dizendo exatamente isso. Que o demônio, ele, vendo que não pode fazer a pessoa negar a fé pelos lábios, faz negar pela vida. Isso é comum. E nós vemos essa inconstância no povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, ele confessa Jesus com os lábios, mas não com a vida. Então, eu repito, por exemplo, aquela questão que eu falei no meio da transmissão. Nós vemos, por exemplo, homens santos de Deus, como Frei Damião, que pregaram, as pessoas confessaram com a boca, mas hoje como é que está a vida? Eu conheço gente que foi nas missões de Frei Damião, viram tudo que ele pregou, ouviram tudo que ele pregou, viram tudo que ele fez de milagre, mas hoje frequenta o centro espírita, por exemplo. Creem, professam com o lábio, mas a vida, a prática, está completamente contraditória. Você compreende? Então, se você for uma parada gay e perguntar quem acredita em Jesus, eu acredito que a maioria vai levantar não. Vai dizer que acredita. Se você for no carnaval, onde está acontecendo a maior perversidade que tem, nos lábios da pessoa, elas têm fé. Elas creem em Deus. Mas o amor, o verdadeiro amor, foi sendo retirado. E agora ela só é avarenta. Na prática, a vida não tem fé. E assim é o povo brasileiro. Não sei a opinião de vocês, se vocês quiserem comentar aí, mas assim está a vida, infelizmente, do povo brasileiro. Né? O povo brasileiro, infelizmente, ele crê com os lábios, ele professa a fé com o seu lábio. Mas a prática da fé está completamente longe. Não sei se por isso nós temos poucos santos brasileiros canonizados, né? Nascidos aqui no Brasil. Não sei se por não terem sido santos, duvido muito, acredito que tenham tido muitas almas santas, mesmo assim, de calibre de serem canonizadas realmente, mas talvez por o povo brasileiro é tão... só querem as graças, né? Então, porque para ser canonizado é necessário rezar pedindo o milagre para aquele santo. As pessoas às vezes nem... depois que as pessoas já deram o que deram em vida, já nem lembram delas muitas vezes. Né? Ou por outras situações, né? Enfim, não cabe aqui eu investigar isso. Quero falar, meus queridos, que nós precisamos ter uma constância na fé. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, diz o Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas não foi em vosso nome que pregamos? Não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos milagres? No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, operários maus. Retirai-vos de mim, operários maus, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos que, infelizmente, aqui no Brasil, nós falamos muito Senhor, Senhor. Mas temos feito a vontade do Pai? Temos feito realmente a vontade do Pai? Essa é algo que nós precisamos compreender. Você tem feito a vontade de Deus? Isso que você sabe que Deus está te chamando, a tua vocação. Você tem feito? A santidade do Brasil depende da realização da vocação dos brasileiros. Nós, muitas vezes, não queremos realizar o chamado que Deus fez na nossa vida, fugimos do chamado de Deus. Né? Então, caríssimos, fechando agora, realmente tudo isso que eu falei, nós estamos nos aproximando de um ano muito difícil, como vocês sabem, né? Um ano político, né? Muito polarizado politicamente, e as pessoas tendem a escolher um salvador. Né? Às vezes, o cara é um vilão descarado, mas tem gente que acredita que algumas pessoas, alguns moluscos, é salvador de alguma coisa. Mas, enfim, nós sabemos que é um ano difícil, mas as pessoas tendem a querer esperar uma solução política para o país.
a solução, a batalha espiritual, né, contra o homem de carne e sangue que lutamos em São Paulo. É contra os principados e potestades infernais. O Brasil tem uma vocação muito grande, né? Tem algo muito belo aqui no Brasil, mas o demônio ataca muito, por isso nós vemos grandes destruições, por isso é essa tentação grande e a inconstância que nós temos, né? Portanto, lembremos, por exemplo, quando teve manifestações para tirar a Dilma, né, pelo impeachment da Dilma, as pessoas foram e foi multidões para as ruas. Por quê? Porque a gasolina alta, a inflação, o desemprego grande, ou seja, as pessoas sentiram no bolso, é porque elas não estavam dando conta de comprar o iPhone, né, e parcelar em 24 vezes nas Casas Bahia. É isso. É por isso que elas foram manifestar, né? Quando as coisas são mais sérias, né, não junta tanta gente para manifestação contra o aborto. A maioria é contra o aborto, mas pouca gente vai lá manifestar. A maioria é contra a ideologia de gênero, mas não junta a multidão. Porque nós somos inconstantes, a gente vai mais nas coisas sensíveis. Tocou no gosto porque nós somos avarentos. E por que eu falo isso? Porque nós estamos chegando numa época agora que as pessoas vão olhar novamente para essas questões de bolso, de financeiro, e se esquecem da fé. O problema do Brasil é um mal mais do que político, é um mal espiritual, né? São Padre Pio de Pietrelcina dizia que esse povo não reza, né, essa sociedade não reza, por isso está em ruína. Santo Afonso Maria de Ligório disse: quem reza se salva, quem não reza se condena. O povo brasileiro não reza, por isso nós estamos beirando a condenação. Então, possamos ter constância na nossa oração, possamos voltar à devoção do texto, rezar todos os dias, para voltarmos a ter uma nação cristã, uma nação que seja verdadeiramente terra de Santa Cruz, né, que possamos um dia ter orgulho de falar: o Brasil é católico. Hoje em dia é católico com tantas perversidades, porque nós somos um povo que crê, mas ao mesmo tempo não crê. Nós somos um povo que crê em Cristo, mas ao mesmo tempo pratica as obras da carne. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a todos que estiveram participando da transmissão, né? Era isso que eu tinha para falar com vocês nessa noite, agradeço de coração. Eu deixei aqui no comentário um link para quem quiser acessar o meu blog, né? Quero avisar também que estou, a princípio, com alguns problemas técnicos aqui em casa, né? Aqui com o computador, e não sei como é que eu vou fazer a questão para gravação dos vídeos, né? Tá com alguns projetos, né? Então tá um pouco dificultoso. Então acredito que eu vou fazer em transmissões online, se não aqui pelo Facebook, mas com certeza lá no meu canal no YouTube, né? Não sei se vou estar podendo gravar e editar por causa desses problemas técnicos, então eu farei a transmissão ao vivo, que aí já fica salvo no canal do YouTube. Correto? Então, no mais, peço que rezem por mim, né? Quem quiser ler os textos, também está aqui o link do blog. Também deixei aqui o link para quem quiser adquirir, né? Quem quiser saber sobre o e-book que eu escrevi sobre a corredenção de Nossa Senhora, né? Quem quiser depois, né, achar interessante, manda mensagem aí, né? Que talvez eu faça uma transmissão, né? Para a gente conversar sobre a corredenção da Virgem Maria e falar um pouco sobre esse e-book, né? Que eu escrevi já tem algum tempo, né? Poucas pessoas sabem, mas quem quiser adquirir, que eu falo um pouquinho a respeito da corredenção da Virgem Maria, para que Nossa Senhora seja mais conhecida, amada e honrada, que se saibam da importância de Nossa Senhora na obra da salvação. Tá certo? No mais é isso, agradeço de coração, peço que rezem por mim, possamos nessa noite rezar uma Ave Maria juntos pela conversão e salvação do Brasil, pedindo a graça de que todo o povo brasileiro, e principalmente nós, né, possamos ter mais constância, porque se eu estou falando e você está me ouvindo agora, nós temos uma responsabilidade maior, porque nós sabemos, nós não temos a tal da ignorância, né? Nós temos que ter a misericórdia de Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, rezemos essa Ave Maria, suplicando a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, que nos dê a graça da constância, juntar a razão, a fé, de não só professar a fé, mas viver a fé de maneira autêntica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, Mãe de misericórdia. E compartilhe, quem compartilha também evangeliza. Deus abençoe a todos.